Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Projeto Direito no Ensino Médio. Meu nome é Judá, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, no campus Palmas, e a minha carreira é uma carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Parecido com o professor do Magistério Federal, por exemplo, de ensino superior, eu posso dar aula da graduação ao doutorado, mas diferente de um professor de ensino superior, eu posso dar aula também para o ensino médio. E eu gravo esse projeto de direito no ensino médio, como o próprio nome diz, é voltado para os meus alunos do ensino médio. Então, o público imediato desse material são os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, pessoalzinho de 14, 15, eventualmente 16 anos, que está aprendendo conteúdos jurídicos no ensino médio. Então, a minha ideia é, primeiramente, eles, mas se você está assistindo esse vídeo e é professor do ensino médio e gostaria de passar conteúdos jurídicos para os seus alunos, fique muito à vontade para compartilhar essas entrevistas e trabalhar esses vídeos em sala de aula. Então, só para esclarecer e finalizar aqui, antes de apresentar o nosso convidado, aqui no Campus Palmas a gente tem uma graduação em Direito, mas a gente tem um técnico em Serviços Jurídicos, que é integrado ao ensino médio. Então, o pessoal começa a ter matérias jurídicas junto com o ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano, eles têm, junto com as matérias normais, curriculares, também matérias jurídicas. Né? Tem a minha matéria agora para o primeiro ano, teoria já do processo. Ano que vem, eles têm, por exemplo, direito constitucional, e assim por diante. Tem também direito penal, tem alguma direito civil. Então é bem interessante aqui o nosso curso em Palmas. A gente está fazendo um trabalho, sobretudo, de divulgar, não só se formar juristas, né, porque ali você não está formando juristas, está formando cidadãos. Então, mesmo os que não forem seguir na área do direito, vão conhecer as instituições, vão conhecer os seus direitos. E esse é o propósito desse projeto também, fazer parte, né, desse trabalho do Instituto Federal aqui em Palmas. E quem sabe para o Brasil, né? Se alguém aí achar que vale a pena divulgar esse material. Nosso convidado de hoje aqui é o professor Célio Valdraff. Tudo bom, professor Célio? Tudo bem, ajudar, meu caro. Grande abraço. O professor Célio é um professor já de muitos anos de experiência, décadas e décadas de experiência como professor. Ele fez da graduação ao doutorado, é formado em Direito, fez mestrado em Direito, doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná, também fez um mestrado na Espanha, pelo que eu fiquei sabendo, e é uma pessoa assim, extremamente inteligente e um profundo conhecedor do direito do trabalho, não só brasileiro, mas do direito do trabalho comparado, inclusive, como a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar aqui. Então, o professor Célio, ele tem assim, mais de 30 anos de docência, né, como professor. E ele me contou que começou como professor antes de começar como magistrado da Justiça do Trabalho. Mas eu chamei ele aqui para falar sobre essa profissão dele, não tanto como professor, porque alguém já falou disso, mas para falar da experiência dele como magistrado trabalhista. Né? Ele tem mais de 30 anos de experiência na Justiça do Trabalho. Se eu não me engano, você vinculou a Justiça do Trabalho em 1990. Então está fazendo 30 anos aí, né, agora. E o professor Célio, hoje em dia, e até mais especificamente por isso que eu chamei ele não é mais um juiz de primeira instância, ele é um desembargador de um dos tribunais do trabalho aí que a gente tem no Brasil, o TRT da 9ª região, Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª região, que é aqui para o Paraná. Ele é desembargador e, se eu não me lembro bem, até vice-presidente do tribunal, não é, professor? Isso mesmo. Então, agradecendo aí a sua disponibilidade, o seu interesse, né? E até o professor, o senhor que é dessa região aqui, né? Também da região de Palmas, originário de União da Vitória. Agradeço pelo interesse em falar aqui para os nossos alunos e, quem sabe, até para pessoas do resto do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, né, ao nosso programa. E se não tiver, assim, se o professor não quiser fazer nenhum comentário prévio, a gente pode começar com as perguntas. Olha, Judá, eu, na verdade, antes de tudo, quero deixar o meu abraço a todos, né, ao pessoal de Palmas, que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho enorme, faz parte desse nosso grande mural de convívio, uma cidade tão querida, vizinha, né, faz parte desse mapa emocional com o qual eu estou acostumado a conviver. Por conta da magistratura e por conta do magistério,
a gente se obriga a circular muito, a andar pelo Paraná, andar por Santa Catarina, que é um estado tão próximo também, principalmente a gente que vem de União da Vitória, de Porto União, está ali com um pé em cada estado, essa circunstância é muito próxima, e Palmas também, está tão pertinho ali, né? Circula bastante, então eu deixo esse abraço fraterno para esses nossos irmãos, e quero saudar você particularmente, meu caro, com muito orgulho, porque acompanho a tua trajetória desde tanto tempo, desde a graduação, e expressar, né, essa satisfação, esse meu contentamento por vê-lo aí, trilhando esses caminhos, né, com a mala nas costas, como esse peregrino, né, circulando por esse nosso Brasil, com esse coração de estudante, né, tão grande, peito enorme, transmitindo, compartilhando esse conhecimento que, de alguma maneira, a gente semeou lá atrás. Eu recebi isso lá de professores tão generosos e compartilhei com você, e quero que você compartilhe também com essa gente toda que está aí tão ansiosa por receber esses conhecimentos, hoje em dia, inclusive, diga-se de passagem, de forma tão diferente, neste momento tão difícil, né, desafiador que nós estamos vivendo. Bom, professor, eu fico muito honrado com essas palavras, né? Eu acho que acabei não mencionando, mas o professor Célio foi meu professor no 5º ano da faculdade, então aprendi muito com ele, processo de trabalho, até hoje eu lembro da matéria, e sim, sempre tivemos uma boa relação, né, professor? E agora vamos continuar, fico muito feliz mesmo, realmente, e gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse assim para a gente, para mim, né, mas sobretudo para os alunos do ensino médio, um pouco dessa organização vertical do Poder Judiciário. Né? Eles conhecem um pouco as justiças que tem, na justiça comum, justiças especiais, mas como que se organiza o Poder Judiciário do ponto de vista vertical, né? As instâncias que tem, como é que funciona? Eu acho que o senhor pode falar aí com muita categoria de como se organiza o Poder Judiciário verticalmente. Pois é, o judiciário, para ser bem sincero e para ser, vamos dizer assim, franco até com o pessoal que nos ouve, tem uma estrutura internamente, aqui falando de dentro, falando dos bastidores, uma certa semelhança com o meio militar. Na verdade, tem uma certa inspiração, né, para usar uma expressão de um sociólogo alemão do nosso convívio, Max Weber, né, essa inspiração militar. Essa estrutura é muito parecida com o ambiente, com a hierarquia do meio militar. A gente utiliza certas expressões, certos hábitos, certos sistemas que foram importados do meio castrense, né, da vida do exército, da marinha, da aeronáutica. Essa hierarquia, né, uma expressão que a gente usa muito ali dentro é a antiguidade e a modernidade. Aquela história de falar que a antiguidade é posto, né, que vem do meio militar, vale muito para o judiciário. Então a gente fala do juiz substituto, do juiz titular, do desembargador, do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? A rigor são hierarquias muito parecidas com as hierarquias do Exército. Então essa verticalização é muito semelhante àquelas hierarquias que os militares têm. Evidentemente eles ostentam isso de maneira muito clara pelas suas divisas, por suas dragonas, né? por suas insígnias. Isso não é tão claro assim no judiciário, mas internamente nós sabemos muito claramente como essa coisa toda funciona. Isso é um componente administrativo e às vezes até disciplinar interno, e que não é, insisto, muito evidente para quem não é de dentro, mas nós que convivemos aqui conhecemos isso muito claramente. Então existe uma questão, uma divisão ali
uma separação aqui que precisa ser colocada, uma questão administrativa e uma questão da jurisdição, do exercício, então, administrativo da questão interna e da questão jurisdicional, do julgamento dos casos. Não existe hierarquia na questão do julgamento. Cada juiz é livre para julgar as questões que são submetidas de maneira muito independente. O juiz de primeiro grau não vai telefonar para o desembargador e dizer, olha, como é que eu devo julgar tal ou qual caso? A matéria ele foi submetida nos termos da lei, ele examina e decide com absoluta independência. Deve, evidentemente, fundamentar suas decisões, a parte que não estiver satisfeita decide, e isto segue o seu trâmite, o seu rumo de acordo com, né, um roteiro legal previamente decidido. Administrativamente as coisas são um pouco diferentes, mas então existe essa primeira questão, né, muito clara, uma circunstância administrativa e uma questão judicial, até jurisdicional. Né? E aqui está, do ponto de vista jurisdicional, então nós temos o primeiro grau. E aí, essa questão está posta, normalmente os juízos são individuais. É um juiz para cada causa, um juiz, nós usamos uma expressão um pouco complicada, um juiz monocrático. Né? Um juiz, o termo é meio parecido, até monárquico. Um juiz que julga uma causa. Aquela questão que foi o juízo do Lula, o Sérgio Moro julgando as causas do ex-presidente, né, as questões da Lava Jato, ou as causas de cada cidadão examinadas conforme a sua natureza. Então nós temos, e o nosso sistema, o sistema brasileiro, é mais ou menos subdividido da seguinte forma. Nós temos justiças especializadas e a justiça comum. Então, as justiças especializadas são todas federais e a justiça comum é estadual. O que vai para a justiça especializada? A matéria trabalhista, a matéria eleitoral, a matéria militar e a matéria federal. Então, se for uma questão trabalhista, se for uma questão eleitoral, se for uma questão militar ou uma questão federal, isso vai lá para algum desses ramos. Se não for nada disso, isso vai para a justiça estadual. Então, essa é uma primeira grande divisão, uma primeira filtragem, uma primeira grande separação. Sobrou justiça estadual. Se for alguma dessas matérias, algum desses ramos que estão vinculados aí às justiças federais. A justiça federal, quando a União é parte. Justiça do trabalho, quando for uma questão entre empregado e empregador. Justiça eleitoral, matéria política. Justiça militar, algum crime de natureza militar envolvendo aí militares. Tá? Essa grande separação nossa. Tá? Na sequência, então, e aí um juiz monocrático, um juiz individual, examina essas matérias. Eventualmente, se a parte não está satisfeita com a decisão, a parte tem o direito de um reexame, e isso está chamado duplo grau. Né? O reexame pelo direito de recurso. A parte diz, não estou satisfeito com a decisão desse juiz, e eu usei essa expressão, o juiz monocrático, uma revisão, um reexame. É natural, é humano, a parte que foi mal sucedida, a parte que foi prejudicada pela decisão do juiz de primeiro grau, disse, olha, eu não estou satisfeito com essa decisão e quero um reexame. Isso vai para o segundo grau. Tá? Disse, olha, vou recorrer. Tá? E vou usar aqui um exemplo que todo mundo conhece, o exemplo dos processos do Lula na Lava Jato. Ele recorreu e essas decisões foram para um tribunal. No caso do Lula, especificamente, o TFR, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, as ações foram julgadas em primeiro grau em Curitiba, né, pela 11ª Vara Federal, ocupada pelo Sérgio Moro. Tá? As ações tiveram recurso para Porto Alegre, tá? Tribunal Regional Federal da 4ª Região, houve o recurso. Essa parte tem um direito, isso em princípio está assegurado na Constituição, o duplo grau de jurisdição, o direito que a parte tem de recurso.
Tá? E aí os desembargadores desta corte examinaram a questão, ele acabou sendo mal sucedido no recurso também, e é um direito que os cidadãos têm de reexame de recurso. Tá? Em circunstâncias excepcionais, extraordinárias, isto pode subir para um terceiro grau, para Brasília, tá? Para o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, tá? Na matéria da Justiça Federal e da Justiça Estadual, para o STE em matéria eleitoral, para o STM em matéria militar ou para o TST em matéria trabalhista. Esse terceiro grau, né, só vai examinar o recurso em hipóteses excepcionais, quando houver situações muito peculiares. A decisão viola a literalidade do texto da lei, houver divergência jurisprudencial. Então aí já não se preocupa mais se saber se a decisão foi injusta ou não. A preocupação desses tribunais superiores em Brasília é a defesa da ordem jurídica. Já não é mais uma questão de saber se a decisão foi injusta ou não. Tá? E ainda uma quarta instância, o Supremo Tribunal Federal, quando houve uma violação da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um papel específico de defesa da Constituição, o quarto grau de jurisdição. Então, o nosso sistema é um sistema hierarquizado, como o próprio Judá observou, tá? De 4 instâncias. O primeiro grau, para examinar o processo, para examinar o litígio. O segundo grau, para revisar. O terceiro grau, para saber se houve uma violação da lei ou divergência jurisprudencial. O quarto grau, para saber se houve uma violação da Constituição. Foi assim que o Constituinte, é assim que a Constituição entendeu, né, e construiu esse edifício da nossa ordem judicial, com 4 andares. Tá? Foi essa maneira como esse edifício foi construído. Primeiro grau, o julgamento. Segundo grau, revisão. Terceiro grau, divergência jurisprudencial ou violação da lei. Quarto grau, violação da Constituição. É assim que, quando a Constituição em 88 foi escrita, se pensou que esse edifício deveria ter sido construído. Tá? É essa a maneira como o elevador vai subir. Tá? Isso, evidentemente, que é um elevador muito lento. A gente sabe que esse elevador demora para chegar até o quarto grau e ele está sujeito, inclusive, a solavancos. A parte não tem o direito a, né, entrou no elevador, aperta o quarto grau, o quarto andar e ele sobe direto lá para Brasília. Ele diz, olha, a minha causa vai ser julgada direto lá pelo Supremo e eu não quero saber. Não é assim. O sujeito vai conversar com o assessorista, ele sobe, né, para o segundo andar, mais uma vez, dados certos requisitos, ele sobe para o terceiro andar e, dados certos requisitos, e depois de muito tempo, ele sobe para o quarto andar. Tá? Isso está sujeito aí, insisto, a muitos solavancos e uma demora, porque é um elevador lento e a quantidade de pessoas que pretende ter acesso a esse elevador é muito grande. São milhares de processos, dezenas de milhares, centenas de milhares, muitas vezes até milhões de processos. Tá? Então, como está na Bíblia, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Tá? É muita gente que quer e pouca gente que consegue. Né? Nós vivemos num país de 200 milhões de pessoas, tá? Por ano, veja, Judá, são ajuizados 100 milhões de processos. Evidentemente que boa parte deles são resolvidos por acordo, boa parte deles são julgados e não há recurso, mas alguma coisa vai para o segundo grau, alguma coisa vai para o terceiro grau, e alguma coisa acaba chegando até o quarto grau. Tá? Todos os anos, insisto, no Brasil, são ajuizados 100 milhões de processos.
para uma população de 200 milhões de pessoas. É processo para chuchu, tá? É coisa que não acaba mais. O país como o nosso tem muito litígio, tem muito conflito, é uma sociedade politraumática em matéria de conflito. Tá? Nós temos muita confusão, nós temos muito conflito, nós temos muita violência, tá? E isso, de alguma maneira, acaba desaguando no judiciário. É mais ou menos isso que acontece. O judiciário como uma instituição aí que vai tentar resolver esses conflitos, né? Às vezes se vê também muito apertado por causa dessa alta demanda, enfim. Mas acho que ficou muito claro, professor. Achei muito legal. Até lembrei das aulas aí, da didática, né? Comparar a estrutura do judiciário com um edifício, com os andares. Muito legal. O elevador, gostei dessa metáfora. Vou ver se eu uso nas minhas aulas, hein? E às vezes, né, dá para pensar, é uma quantidade grande de gente que quer subir, de gente que entra nesses andares, e às vezes o prédio não aguenta. Tá? Às vezes a estrutura não suporta toda essa gente que tenta subir, as escadarias estão abarrotadas, né? Infelizmente, é mais ou menos isso que a gente vê, não é só no judiciário, a gente vê isso no INSS, a gente vê isso nos hospitais, a gente vê isso nas escolas, a gente vê isso nos presídios, a gente vê isso nas delegacias. Esse é o retrato da realidade. A gente vê isso nos ônibus, tá? A gente vê isso no dia a dia das cidades, tá? A gente vê isso no dia a dia do trânsito, tá? Isso em Palmas acontece, isso acontece nas cidades de médio porte, a gente vê isso nas cidades de grande porte, todos os dias. Eventualmente a pandemia até se encarregou de resolver um pouco, tá? O lado positivo, tá? A própria questão da informática ajudou um pouco, as pessoas ficaram um pouco mais em casa, mas ainda assim é o retrato do nosso país. E o retrato do mundo inteiro, talvez. Isso com certeza. A gente vê, né, também, não só no judiciário, essa alta demanda, né, e talvez essa dificuldade do poder público de atender as demandas da população, né? A garantia de direitos em geral, não só de tutela jurisdicional, né? Mas eu queria saber, assim, professor, da sua experiência, né? O senhor chegou no segundo andar ali, né? Do edifício. Qual foi a sua experiência, assim, muito rapidamente, né? Falar para a gente um pouco da sua trajetória como magistrado trabalhista e mencionar, assim, um caso que tem sido marcante para o senhor, né? Que tem, assim, o senhor tem sentido que tenha contribuído seja como juiz, né, de primeira instância, individual, esse juiz monocrático, como o professor destacou, ou seja, até já como desembargador, né, nesse órgão colegiado que é o tribunal. Um desses casos em que realmente a sua atuação como magistrado realmente fez diferença. Você sentiu que fez diferença para a sociedade, para a vida de alguma pessoa? Seria essa a segunda pergunta. Olha, essa é uma pergunta difícil, uma pergunta delicada, é uma pergunta tocante. Isso, é, não é à toa que a consagração do processo tem um nome muito curioso, né? Não obstante o processo deva ser um ato racional, ele se direciona todo para um ato processual chamado sentença. Etimologicamente, sentença vem de sentir. Sentir, né? É um ato de sentimento, um ato de emoção. Eu tomei posse em 1990, né? E 2 anos depois da Constituição. A ditadura militar, que alguns negam que tenha existido, né, nessa época de terraplanismos, está se negando a existência de uma ditadura, mas houve uma ditadura militar, e, dentre outras coisas, ela não criou nenhuma
nenhum órgão judiciário trabalhista durante muitas décadas. Então, quando veio a redemocratização, houve, com a Constituição, a criação de diversos direitos trabalhistas. O artigo 7º da Constituição criou diversos direitos e criou diversas vagas na Justiça do Trabalho. Então, eu me formei em 85 e foram criadas diversas vagas de juiz do trabalho no Brasil inteiro. Aí eu fiz concurso para juiz do trabalho. Então, a Justiça do Trabalho estava florescendo. Era uma época muito boa para ser juiz do trabalho. Era muito, muito estimulante ser juiz do trabalho naquele tempo. Você tinha a sensação de que ia concretizar os direitos fundamentais trabalhistas e sociais previstos no artigo 7º da Constituição, por meio da Justiça do Trabalho. Era essa a sensação que nós, eu e meus colegas que entramos lá em 1990, naquela época toda, né, nós íamos concretizar isso tudo. Era essa a sensação que se tinha. E eu entrei na magistratura do trabalho com um grupo de colegas muito talentosos, muito, muito aguerridos, muito estimulados, muito qualificados, muito estudiosos. Tanto era assim, Judá, que a quantidade de colegas que ingressou também na academia, que se qualificou, que se especializou, que tem especialização em sentido estrito, ao meu lado, é muito grande. A quantidade de colegas, juízes do trabalho, que têm mestrado e doutorado é muito grande. A nossa proporção é talvez até diferenciada em relação a colegas de outros ramos do judiciário. No meu tribunal, a quantidade de desembargadores que têm mestrado e doutorado é muito elevada, em comparação, inclusive, com colegas de outros ramos, de outras áreas. Tá? Esse é um diferencial interessante em relação a outros colegas. O que eu vou te dizer em relação... São tantos casos, e uma das características marcantes em relação a essa geração de juízes era a produtividade, a quantidade de processos que nós julgávamos, né? Foi a primeira geração de juízes que se informatizou. Nós começamos datilografando, tá? Na sequência, trouxemos os computadores, tá? Nos informatizamos. Depois, na sequência, começamos a utilizar mecanismos de registros audiovisuais. Começamos a fazer audiências com registros audiovisuais. Hoje estamos fazendo audiências online. Estamos fazendo sessões de julgamentos online. Tá? Então, passamos por isso tudo. Fizemos a conversão para os processos com sistemas online também. O PJE, tá? Na Justiça do Trabalho, hoje, 99% dos processos são em PJE. Quer dizer, o processo é todo ele informatizado. Tá? Tudo isso, essa foi a nossa realidade, do processo físico para o processo informatizado, com toda essa vivência. Mas para não deixar de citar um caso, eu quero citar um caso, esse é um caso muito antigo, já de muitos anos, tá? E era uma situação muito delicada, quando fui juiz aí em Pato Branco, né? O juiz aí em Pato Branco, e era a situação delicada de uma fazenda em uma cidade próxima, aí mais perto talvez até de Palmas do que de Pato Branco, em que um sujeito era segurança de uma fazenda, em que ele trabalhava nessa situação, dos tempos, digamos assim, mais sombrios desta região,
e ele juntou no seu processo o armamento que ele tinha em casa. Então ele juntou fotos do armamento que ele tinha em casa. E ele, numa dessas fotos, ele mostrou que ele trabalhava montado a cavalo, né? E tinha o armamento, era uma espingarda que ele usava, né? E o armamento, a munição, a bandoleira, né? Então com dois coldres, a bandoleira, tá? E uma espingarda, tá? Ou seja, no fundo, ele era aquilo que aí em Palmas, em União da Vitória e em Pato Branco se chamava de pistoleiro, né? E ele postulava o reconhecimento do vínculo de emprego. Ele era o responsável por garantir que poceiros não ocupassem a área da fazenda. E pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. Eu não vou contar o que aconteceu, se ele teve o vínculo de emprego reconhecido ou não, mas a verdade é que era meio delicado para o juiz da causa dizer se ele era empregado ou não, porque isso era meio perigoso do ponto de vista tanto positivo quanto negativo, né? Mas a verdade é essa. Ele juntou no processo esta foto em que ele trabalhava armado, né, com uma escopeta e com um coldre, dois coldres, a bandoleira em X, né, de um lado e do outro, com este armamento, né? Eu era juiz em Pato Branco e tinha que trabalhar com esse tipo de tempestade, vamos dizer assim. Eu imagino que deve ter sido um caso bastante curioso, e quantos outros ao longo desses 30 anos não surgiram, né? Pois é, a região era um pouco, digamos assim, um pouco movimentada nessa questão aí do trabalhador rurícola, né? Trabalhador Sim, rurícola. com certeza é conhecido até hoje um pouco por isso das lendas que ficaram, né? As lendas, as histórias que se contam. Felizmente nem tanto hoje em dia, né? Felizmente nem tanto hoje em dia, mas o passado é, já foi um Já foi pouco mais mais. brutal, né? Por assim dizer. Já foi É, mais brutal. se dizia numa das regiões aí, né? Isso mais na área da justiça comum, no Ministério Público, se dizia que um dos cemitérios da região era a maior mina de chumbo da região. Essa é uma piada que remete a esse passado, né? Exatamente. Mas, bom, enfim, acho que felizmente isso ficou para trás, né? E, Felizmente, já não é mais assim. e eu teria ainda uma última pergunta muito breve, professor, para fazer, que é saber, assim, o que depois de tanto tempo, assim, 30 anos de magistratura, quando o senhor olha para trás, assim, o o senhor olha assim, nossa, valeu a pena ter sido um magistrado trabalhista? Que é? Qual que é esse sentimento que motiva, né, que dá orgulho dessa trajetória? Ser magistrado trabalhista significa conviver com o setor produtivo. Eu sou filho de empresários, tá? Meu pai é empresário, e por outro lado, eu tenho orgulho da minha consciência social. Eu nunca fui um juiz contaminado por essa perspectiva pro-empresarial, muito pelo contrário, eu talvez até seja rotulado como um magistrado pró-trabalhador, embora não seja dos radicais, mas seguramente fui sempre visto como alguém com uma perspectiva progressista, não um radical, digamos assim, não um vermelho, não um comunista, mas seguramente um progressista. Assim sou considerado na universidade, assim sou considerado no meio acadêmico, assim sou considerado inclusive na magistratura. O Judá pode testemunhar isso, pode avalizar, pode dar o aval ideológico, né? Embora tenha orgulho desse meu convívio pacífico com os setores empresariais, trafego com muito conforto nas federações patronais, nos sindicatos patronais, tenho interlocutores nesse setor com imenso orgulho, com imenso conforto, gosto muito de conversar com os setores patronais, tá? E isso me agrada muito justamente na justiça do trabalho. Então, de conviver com aqueles que produzem a riqueza, empresários e trabalhadores, né? É este o ambiente apropriado para a criação de riqueza.
eu gostaria de poder dizer, nesses 30 anos que já foram e nos 30 anos que virão, que nós vamos construir uma sociedade emancipada e uma sociedade que vai caminhar em direção ao primeiro mundo. Eu gostaria de poder entregar para minha filha, para a Lorenza, para os meus sobrinhos e para os meus netos, um país de primeiro mundo. É isso que a gente precisaria propiciar para a geração que vai nos suceder, sabe? Que o Brasil fosse um país de primeiro mundo. Francamente, com toda a sinceridade, é isso que eu gostaria de entregar para a próxima geração, para a geração do Judá, para a geração de vocês, os estudantes que estão nos ouvindo aí, de que o Brasil fosse um país com o IDH de 800, 0,800, sabe, um país de primeiro mundo mesmo, que não houvesse mortalidade infantil, que não houvesse analfabetismo. Eu gostaria que essa fosse a realidade em todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. É para isso que eu, particularmente, tenho trabalhado esses 30 anos e é isso que eu gostaria que fosse a realidade do nosso país. Tá? Então, que no estado do Paraná inteiro não houvesse miséria, tá? E que no território nacional, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, no Piauí, tá? E no Acre, esta fosse a realidade, tá? De que nenhum conterrâneo meu, nenhum concidadão meu brasileiro passasse nenhum tipo de necessidade, tivesse oportunidades iguais, com vida plena e com vida plena em abundância para todos, tá? É uma realidade evangélica neste sentido. Sabe, é para isso que eu trabalhei esses 30 anos, é para isso que eu formei o Judá, tá? E é para isso que eu gostaria que o Judá formasse os seus alunos, tá? Para que nós criássemos uma sociedade emancipada neste sentido. Esse é o projeto de justiça com letra minúscula e com letra maiúscula, né? Uma sociedade justa neste sentido, né? Esse é o projeto de vida que, poxa, eu gostaria de propagar e gostaria de ensinar e que os senhores levassem para todos aí. Tá? Essa é a realidade. Foi para isso que eu trabalhei até agora, para isso que eu vou trabalhar e para isso que creio que o Judá trabalha também. Tá certo? Muito bem, professor. Eu só tenho a agradecer por ter me passado esses valores também, né? E por aproveitar essa ocasião para passar também esses valores para outras pessoas. Eu acho que o professor aí chegando também, quase já mais ao final da carreira de magistrado, né? Não conseguiu exatamente entregar o ideal, né? Para as próximas gerações, mas sem dúvida contribuiu, sem dúvida passou esse bastão adiante para que nós também continuemos, né? Eu com certeza tenho todo o interesse e todo o orgulho e toda a honra de passar esse bastão adiante também, se não conseguir na minha vez. Eu agradeço, então, a sua presença, a sua disponibilidade e, bom, quem sabe o senhor quer nos visitar aqui algum dia, mas por hoje é isso mesmo. Muito obrigado, até mais. Eu é que agradeço, Judá, agradeço a oportunidade, foi um privilégio falar com você, revê-lo e rever a todos aí. Tá? Boa sorte a todos. Eu que agradeço, boa sorte aí também nessa construção, né, de uma sociedade mais justa, livre e solidária, como diz a Constituição. Tá certo. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.